Você acha que os roteiros de filmes de terror foram feitos única e exclusivamente para tirar o seu sono durante a noite? Para te dar sustinhos no cinema? Para te dar calafrios? Nem todos. Grandes filmes de terror que marcaram a nossa história foram na verdade baseados em fatos da vida real. Confira agora quais foram as histórias fascinantes que renderam o roteiro de tirar o fôlego. 1. O terror de Amityville. No famoso filme, a família Lutz se mudou para uma casa próxima a um rio. Só que naquele lugar, houveram assassinatos em massa no ano anterior. Então a atual família testemunhou uma série de eventos paranormais, permanecendo na casa por apenas 28 dias. A história real de Amityville é baseada no acontecimento verídico envolvendo a família de DeFeo, onde o filho mais velho matou seu pai, sua mãe, seus irmãos a tiros de espingarda. O assassinato aconteceu enquanto a família dormia. Ronald Jr. disse que foi movido por forças demoníacas para realizar o ato. Anos depois, a família Lutz se mudou para a mesma casa e começaram a reportar vários casos sobrenaturais. Durante 4 semanas, eles relataram ver vozes sinistras, mudanças de temperatura e inversão dos crucifixos na parede. Os relatos viraram um livro escrito por Jay Anson, chamado The Amityville Horror, e teve várias continuações. Mas alguns céticos afirmam que Lutz e Jay Anson forjaram a história para escrever o livro. Com a fama do caso, até os Rayhan foram investigar a casa e eles concluíram que ela era realmente assombrada. Dentre uma das fotos feitas no local, eles conseguiram captar um menino de olhar aterrador. 2. Psicose. Um dos filmes de suspense mais famosos do mundo. Trata sobre um psicótico assassino chamado Norman Bates, que mata as pessoas que residem no hotel. Na vida real, Norman Bates foi inspirado em um homicida chamado Ed Gein. Se tem suspeita de pelo menos 5 pessoas que ele assassinou, mas confirmada apenas 2. Ele foi condenado em 1957. Além dos assassinatos, Ed foi acusado de desenterrar corpos de mulheres que pareciam com a sua mãe. Com isso, ele foi considerado psicologicamente perturbado e passou o resto da sua vida em uma instituição para tratamento mental. 3. Annabelle. No filme, um casal se prepara para a chegada da sua primeira filha e compra para ela uma boneca. Quando a sua casa é invadida por membros de uma seita, o casal é violentamente atacado e a boneca Annabelle se torna recipiente de uma entidade do mal. Na vida real, Annabelle existiu, mas a sua história é completamente diferente da do filme. A boneca era uma Hagari Ann. Foi presenteada a uma estudante de enfermagem chamada Donna em 1970. Ela, sua colega de quarto chamada Angie e um amigo dela chamado Lou relataram experiências assustadoras com a boneca. Ela se mexia sozinha, mudava de cômodo e chegou até mesmo a escrever cartas e atacar uma pessoa. Esse foi mais um dos casos dos Rand, que exigiu um exorcismo da boneca. Depois de tudo feito, Ed e Lorraine levaram a Annabelle com eles para o seu museu de ocultismo, onde a boneca reside até hoje. O exorcismo de Emily Rose. No filme, uma advogada se envolve na defesa judicial do Padre Moore, que liderou um exorcismo que resultou na morte de uma pessoa possuída, a universitária de 19 anos chamada Emily Rose. Na realidade, o filme foi inspirado no exorcismo de Anneliese Michael, uma menina alemã de 16 anos que em 1968 apresentou sintomas de possessão demoníaca. Ela se autoflagelou e sofreu paralisia, até que em 1975, 2 padres resolveram realizar o exorcismo. Acredita-se que Anneliese estava possuída não de um, mas de uma legião de demônios. Sendo assim, o exorcismo durou cerca de 10 meses, mas a garota acabou não resistindo e veio a falecer em 1976 de desnutrição. Os pais e os padres foram considerados culpados pela morte da alemã, mas somente os sacerdotes cumpriram pena por 6 meses. 5. Wolf Creek. Viagem ao inferno. O filme conta a experiência de 3 mochileiros que resolveram viajar, mas acabaram vivenciando o maior terror de suas vidas. O carro deles parou de funcionar dentro do Parque Nacional de Wolf Green e um nativo oferece ajuda, mas na verdade ele acaba capturando e torturando os mochileiros. O diretor do filme assume que, mesmo escrevendo ele como ficção, o roteiro foi baseado em uma história real de 2 assassinos australianos que levaram os turistas para as matas, onde eram torturados e mortos.
Ambos os assassinos foram presos e sentenciados à prisão perpétua. 6. A Invocação do Mal. No filme, um casal muda para a nova casa com as suas 5 filhas, quando estranhos acontecimentos começam a assustar toda a família. Com os ocorridos, eles resolveram chamar o famoso casal de investigadores paranormais, os Rayhan. Em uma visita ao local, eles descobrem algo muito mau e poderoso que reside naquela casa. Já é a 3ª mansão dos Rayhan nessa lista, mas não é pra pouco. Juntos, Ed e Lorraine já investigaram mais de 10 mil casos de acontecimentos sobrenaturais em todo o mundo. Só que esse filme foi o primeiro a fazer a menção da existência do casal. E a história real é tão assustadora quanto o filme. A família Perron descobriu que era, na verdade, a 9ª geração de família a mudar para aquela casa. E as histórias passadas contam com suicídios, assassinatos, violências sexuais e até mesmo bruxaria. O próprio vendedor da casa aconselhou a família Perron, dizendo para eles dormirem de luz acesa durante a noite. Todos vivenciaram experiências sobrenaturais, das mais amigáveis até as mais sombrias. Grande parte desses relatos foi escrito nos livros de Andrea Perron, chamado de Rose of Darkness, Rose of Light, que conta com 3 volumes. O Tubarão. No filme, um gigantesco tubarão branco de 7 metros aterroriza a comunidade de Ilha Emmett, se alimentando de pescadores, nadadores e surfistas da região. Na realidade, o filme foi inspirado em uma série de ataques de tubarão que aconteciam em Nova Jersey, em 1916. Durante 12 dias, 5 pessoas foram atacadas, sendo que 4 morreram. O assassino era um grande tubarão branco que media mais de 2 metros. Ele foi morto logo em seguida, e no seu estômago foram encontrados os restos de suas vítimas. Depois disso, não houveram mais casos desse tipo na região. 8. O Exorcista. O caso trata sobre a possessão da menina Regan McNeil, e são convidados 2 padres para realizar um exorcismo. Na verdade, o roteiro foi baseado em um artigo da Universidade de Georgetown sobre um exorcismo realizado com um menino de 12 anos, chamado Roland Toy, em 1949. O garoto presenciou várias manifestações sobrenaturais e tentou entrar em contato com a sua tia falecida através de uma tábua ou Ouija. Depois disso, o garoto começou a apresentar sintomas de possessão severa e foram necessários 30 rituais de exorcismos para que os padres pudessem confirmar a remoção do espírito maligno. 9. A Garota da Casa ao Lado. No filme, Megan e Susan são 2 irmãs que perderam seus pais em um acidente de carro e passaram a morar na casa da sua tia. Acontece que ela é uma mulher perturbada que defende que seus 3 filhos homens têm direito de fazer o que quiser com as meninas, e a única esperança delas é o David, um garoto vizinho que testemunha as atrocidades. A realidade foi muito mais assustadora do que o próprio filme. Os pais de Sylvia Likens trabalhavam em um circo e viviam deixando ela e a sua irmã Jenny aos cuidados dos parentes. Até que certa vez, contrataram uma estranha chamada Gertrude para cuidar das meninas. Ambas foram torturadas, mas Sylvia era a que mais sofria. A jovem passou por inúmeras sessões de estupros cometidos pelo filho de Gertrude e outros 2 garotos da vizinhança. Ela também sofreu várias queimaduras, surras e cortes. 10. Brinquedo Assassino. No filme, um serial killer que tem conhecimentos de voodoo transfere a sua alma para um boneco antes de falecer, e um garoto ganha esse boneco de presente da sua mãe. Ele tenta alertar que o brinquedo está vivo, mas a polícia só acredita nele depois de ter feito várias vítimas. Na realidade, o conceito foi inspirado em uma enfermeira que queria se vingar da família Otto. Habilidosa em magia negra e conhecimentos de voodoo, ela entregou ao garoto Eugênio Otto um boneco, só que possuído. Vários relatos foram feitos de Eugênio conversando com o brinquedo por parte dos familiares, que batizou de Robert. O boneco também costumava aparecer em lugares estranhos e ter movimentos suspeitos. Até que um certo dia, Eugênio acorda toda a família aos gritos, afirmando que Robert estava tentando matá-lo. Depois disso, o brinquedo foi confinado no sótão até a morte de Eugênio em 1974, que foi vendido para uma nova família, onde relatos similares foram testemunhados. Atualmente, Robert faz parte do Museu de Martelo de Key West e é um destaque no local.